Então seja bem-vindo ao Think Tank. O Think Tank, como já sabe, é um programa aqui do canal Acordo do Dinheiro, onde nós fazemos a análise semanal daquilo que ocorreu do ponto de vista político e económico. Também sabe que semanalmente estão comigo o Luís Mira Amaral, o António Nogueira Leite e o José Filipe Pinto. E antes de irmos ao programa desta semana e eu dizer-lhe qual é o menu que temos na mesa, deixe-me só lembrar que o canal tem várias parcerias que permitem que façamos este trabalho. A primeira é com a Prozis, a segunda é com a Blucral. E ainda quero lembrar que o programa tem ajuda à produção do grupo Sendis Alidata. Agora sim, o que é que nós temos na agenda para si hoje? Olhe, primeiro as presidenciais, depois a cimeira entre Trump e Putin em Budapeste e vamos passar dali para a situação na Argentina e ainda analisar o Prémio Nobel da Economia. Ora, vamos começar pelas presidenciais. Luís, findas as autárquicas, temos aí as presidenciais em cheio, com entrevistas, que às vezes parecem debates, e com uma tentativa de demarcação face aos partidos, estilo Gouveia e Mel, eu sou o único independente, e os outros estão colados a partidos. O que é que tem achado da campanha eleitoral? Bom, devo dizer que era expectável que depois das autárquicas ela regressasse com maior esplendor. Não significa que antes não tivesse sido campanha presidencial mesmo durante as autárquicas, mas aqui houve dois aspectos que gostaria de salientar. Uma são as declarações do Almirante Gouveia de Melo, que se revê em Soares como o melhor Presidente da República português. Isto, a meu ver, é profundamente contraditório, porque ele tinha dito que queria ser um Presidente apartidário, acima dos partidos, não sendo correr a transmissão dos partidos. Ora, eu gosto muito do Dr. Mário Soares, devo dizer que era um encanto para mim almoçar e jantar com o Dr. Mário Soares, é uma personalidade fascinante, muito agradável. Não esqueço que ele liderou com grande coragem política a parte civil da resistência ao gonçalvismo e a tentativa comunista de implantar o regime soviético em Portugal, juntamente com o grupo dos novos. Ele foi para nós a referência na altura, todos atrás dele. Também teve um feeling estratégico espetacular que eu subscrevo com o nosso processo de adesão às comunidades económicas europeias e, portanto, para mim é um pai fundador da democracia portuguesa. Posto isso, o meu grande apreço político e pessoal para o Dr. Mário Soares, devo dizer, como membro dos governos do professor Cavaco Silva, sobretudo na segunda maioria, o Dr. Mário Soares não se comportou como Presidente da República. Comportou-se como líder da oposição, que foi ao governo de Cavaco Silva, e o meu amigo e ex-aluno António Guterres apenas recorreu. Não era o líder da oposição. O líder da oposição, Tomás Soares, lembra-se do congresso que fez, as posições que tomou, e, portanto, um homem como o Almirante Gouveia Melo diz que quer estar acima dos partidos. Não quer ser correr a televisão dos partidos. Está a apelar à esquerda. Citar como exemplo o Dr. Mário Soares, para mim é um exemplo de incoerência. É evidente que eu tenho aqui uma leitura política e ele está a tentar apelar à esquerda. Mas, obviamente, ao fazê-lo, descaracteriza-se naquilo que dizia que seria um presidente acima dos partidos. Porque, de facto, o Dr. Mário Soares, no segunda maioria de Cavaco Silva, foi um presidente que não respeitou a função presidencial de árbitro da situação, foi um jogador e liderou a oposição contra nós. É evidente que esta aparente descaracterização do Almirante Gouveia Melo com a sua incoerência suscitou imediatamente o aproveitamento de um tipo que é muito vivo nestas matérias, que é o André Ventura. Veio imediatamente chamar-lhe candidato da esquerda para ele ter o espaço à direita. É evidente que o André Ventura também tem imensa piada, porque a gente lembra-se que ele ter dito que até pensou que o Gouveia Melo pudesse ser o candidato do Chega. Portanto, há aqui incoerências de parte a parte. Campanha eleitoral. Mas, em todo caso, é bom registrar. E aí que sobre o André Ventura, devo dizer uma coisa que eu percebi perfeitamente, aquela discordância do Dr. Mitai Ribeiro e a sua saída do Chega, para mim, a minha experiência política mostra-me que há sempre acaba por haver sempre uma divergência entre um líder político populista e um intelectual. Porque o intelectual quer fazer um gabinete de estudos montar uma ideologia, estruturar uma lógica de atuação do partido, e um líder populista não perde tempo com esses pormenores intelectuais, quer todos os dias à volta do Azul agarrar o eleitorado com afirmações como são timbres do André Ventura. Portanto, devo dizer, não é segredo para ninguém,
eu dirigi o gabinete de estudos do PSD no tempo do Dr. Barroso como líder da oposição. Assim que chegou ao governo, esqueceu o gabinete de estudos. Também fiquei vacinado. Não houve uma clivagem entre mim e o Dr. Barroso, como houve entre o Dr. Mitar Ribeiro e o André Ventura. Primeiro, porque eu não sou um intelectual da dimensão do Mitar Ribeiro, certamente. E segundo, porque o Barroso não é o populista como o André Ventura. Em todo caso, também senti essa clivagem, porque eu estava a estudar um gabinete de estudos para fornecer ideias ao PSD e, sobretudo, para ir buscar às universidades. Eu estava a fazê-lo no Técnico, na Nova e no ISEG, jovens brilhantes que podiam ser os futuros Estados de Estado do PSD. Eu estava a querer montar uma estrutura para formar um governo do PSD com gente qualificada das universidades. O doutor Barroso chegou ao governo, esqueceu isto, não ligou nenhuma e eu vim-me embora. Portanto, percebe essa coisa. Outra nota que eu quero dar das presidenciais é a entrevista ontem do António José Seguro. Estava muito amnésico ele, do tempo. Ele estava muito amnésico do tempo em que foi político. E teve pois, ele quis agora esquecer todo o tempo que foi político, pôr acima dos partidos, e devo dizer que houve uma coisa que ele não se quis pronunciar sobre a burca. Disse que isto ainda estava em debate no Parlamento e, portanto, o Presidente da República deve esperar ser a última palavra da matéria, o que aparentemente parece-me correto, formalmente correto do que deve ser um Presidente da República, mas depois, a meu ver, entrou em contradição quando foi particularmente enfática sobre o Serviço Nacional de Saúde, em que prometeu que, se fosse Presidente da República, ia resolver o problema do Serviço Nacional de Saúde. Ora, como nós já aqui dissemos, e parece que fomos bastante claros sobre a matéria, o Serviço Nacional de Saúde não se resolve com o Serviço Nacional de Saúde sozinho a ser o salvador da saúde em Portugal, resolve-se com a colaboração também do setor privado e do terceiro setor, naquela ideia reformista, evolutiva, de evolução para um sistema nacional de saúde. E, portanto, ele, primeiro, é que não compete ao Presidente da República salvar o Serviço Nacional de Saúde. Isso é uma matéria, a meu ver, que compete ao Governo. E, segundo, a ideia dele, que resolve os problemas do Serviço Nacional de Saúde, é repetir aquilo que a Ministra e este Governo já tentaram fazer e a gente viu que não resolvem. E, portanto, houve aqui incoerência dele, porque não se quis meter na burca porque está no Parlamento. Mas já sobre o Serviço Nacional de Saúde, que é um problema do Poder Executivo... Não quis falar de eutanásia, não quis falar do serviço militar obrigatório. Aliás, ele fugiu de temas fraturantes. E, portanto, devo dizer, isto tem a ver com outra notícia que eu achei essa piada, que os passistas estavam com o José Seguro, e qual foi o raciocínio que eu fiz? Estes tipos não gostam do Montenegro, portanto também não gostam do Marcos Mendes, que é apoiado pelo Montenegro, portanto vão-se agarrar ao texto José Seguro. E, portanto, eu diria, se é verdade a notícia, que não sei se é verdade a notícia do Expresso, que os passistas estão com o António José Seguro, eu diria que não é por se agarrar ao António José Seguro que resolve o seu problema, porque entre o António José Seguro e o Luís Marcos Mendes, acho que têm os dois um perfil muito semelhante e, portanto, não é por aí, se não gosta do Marcos Mendes, não é agarrar-se ao António José Seguro que resolve o seu problema. Tem que ir para outros candidatos, ou para o Ventura, ou para o Almirante, não é aqui, porque os dois, eu acho que os dois jogam no politicamente correto e, portanto, não é por saírem do Marcos Mendes para o António José Seguro que esses passistas, se a notícia é verdadeira do Expresso, não sei se é, resolve o problema. Portanto, estas notas mostram que há aqui contradições nos candidatos, se que há alguém público que não percebe ou não distingue, mas eu tenho a obrigação de distinguir. António, o que é que estás a achar da campanha das presidenciais? Quer dizer, eu acho que é uma longa campanha, não tem suscitado grandes problemas, porque nós temos os candidatos, ora, muito concentrados a falar ou de trivialidades ou de temas que têm a ver com o Poder Executivo. E não tenho visto os candidatos a fazerem algo que eu acho que nesta circunstância o país precisava, que era de uma magistratura de influência no sentido de promover um pensamento estratégico, que é uma coisa que em Portugal é sempre muito desvalorizada. Aliás, temos elegido os reis da tática sempre, não é? E as pessoas são, enfim, elogiadas pela sua capacidade tática, mas eu penso que os países precisam de capacidade estratégica e eu penso que sobre esses temas, as grandes questões internacionais, a questão europeia, a inserção de Portugal neste contexto, que é um tema onde eu acho que o Presidente, até porque o Presidente constitucionalmente tem responsabilidades em política externa, eu tenho ouvido muito pouco.
Eu não estou muito interessado na opinião do Presidente sobre o Serviço Nacional de Saúde. Eu estou muito interessado na opinião do Presidente sobre as alianças de Portugal, sobre a reforma da União Europeia, sobre o posicionamento geoestratégico do país, sobre a sua cooperação internacional e também, de uma forma geral, sobre o funcionamento das instituições em Portugal. E são matérias que têm escapado ao debate. Estão fora do debate. E eu acho que essas são as mais importantes, porque em relação quer dizer, o Presidente não... Eu quero cá saber da opinião do Presidente sobre A, B ou C. Quando essa é competência primeira do Executivo. É evidente que a opinião do Presidente é importante, porque ele pode fazer veto político. Mas em última instância não é ele que avança com os processos, não é ele que os desenha, não é ele que os depois, caso aprovados, tenha que complementar. Portanto, também quero saber a opinião dele sobre isso. Mas, fundamentalmente, queria saber a opinião do Presidente sobre os desígnios do país e passar para além de temos que usar o dinheiro do PRR e temos que usar o dinheiro do Portugal 2030, portanto, que isso parece-me pouquinho. É evidente que em Portugal isso é muito elogiado, mas é pouquinho. Portanto, aí eu acho que para já tem sido a grande falha da campanha, que os grandes temas do momento, num mundo que está numa transformação brutal e em que não há nenhum país que deixe de ser afetado, e Portugal é um dos países que é afetado, como todos os outros, faz muita impressão que, mais uma vez, as pessoas se deixem enredar na discussão de temas menores. Sim. E eu acho que é isso que está um bocado a acontecer. António, o Luís trouxe a questão de... Falta-me ver também os candidatos começarem a falar sobre o desastre do Rossio, não é? Só falta isso. Só faltava essa, de facto. Luís trouxe a questão da dissensão no Chega. Tu achas, que já não é a primeira, mas tu achas que isto pode afetar a liderança e até a posição de André Ventura no Chega? Não, eu acho que nesta fase não. A André Ventura pode acontecer o que quiser, que aquilo até flone. Bem, não acho que André Ventura possa reclamar o que reclamou Trump, que se matasse alguém a tiro na Quinta Avenida não lhe acontecia nada. Eu acho que o nosso nível de populismo é ainda bastante diferente. Agora, penso que André Ventura... neste tem um problema que também é o seu seguro de vida nestas circunstâncias, é que André Ventura, o partido é André Ventura. Portanto, o professor Mita Ribeiro pode ser uma pessoa estimável, pode ser um intelectual reconhecido em determinados círculos, uma pessoa com valor, mas para o eleitante do Chega... o que interessa é o Dr. André Ventura, não é? E, portanto, nessas circunstâncias, não penso de todo que isso tenha tido qualquer implicação. Até porque nas áreas... Isto já vinha vir de trás. Até porque nas áreas que seriam da competência ou da intervenção do professor Mita Ribeiro, o Dr. Ventura já tinha uma pessoa para o substituir, que é a doutora Teresa Nogueira Pinto. Portanto, isto não vem de agora. É verdade. Quer dizer, é a minha leitura, não faço a mínima ideia. Eu já estava preparado. Mas eu acho que ele estava completamente preparado. Isto tem zero impacto. Enfim, o professor Mita Ribeiro quis desabafar. Terá certamente as suas razões. Devo dizer que não conheço os detalhes da dissensão. Também não leio com particular atenção esse tipo de notícias, porque não são propriamente construtivas. Não estou a criticar as pessoas, estou a dizer que é algo que não me interessa. Por isso, mas penso que do ponto de vista de implicações para o Chega não tem qualquer implicação. E como é que viste o endosso do apoio do PS, António José Seguro? Um endosso, quer dizer, eu acho que foi tardio e foi muito envergonhado. Basicamente, o que foi dito foi que nós ajudamos, nós apoiamos, mas os militantes façam o que quiserem. Portanto, não pode contar nem com a máquina nem com o endosso mais dinheiro. Envergonhado não acho possível, não é? E eu acho que isso tem a ver com um tema que não está resolvido por parte do secretário-geral, que é, enfim, fazer o seu caminho próprio, apesar dos engulhos que vai tendo, de uma forma relativamente regular, às vezes bastante intensa, por parte das pessoas que serão, digamos, o que resta do costismo. Sim. E percebe-se que o José Luís Carneiro está mesmo preso pela ala esquerda do Partido Socialista? Não sei se está preso, está condicionado. Sim.
e ele está certamente condicionado nesta fase. Também não estou dentro da cabeça do Dr. José Luís Carneiro, pessoa que não conheço bem, mas de qualquer das formas penso que talvez por ele e por alguns dos que lhe são próximos este apoio pudesse ter sido um bocadinho mais efusivo. Portanto, ele aqui tirou uma bissetriz entre as várias sensibilidades, o que significa que é algo que acaba por não ser relativamente frouxo. De qualquer das maneiras, enfim, o Dr. António José Seguro é uma pessoa que, quer dizer, a avaliação política é sempre difícil e, sobretudo, nesta fase. Agora é uma pessoa que tem feito o seu caminho e, aliás, ele só foi apoiado porque ele fez caminho sem o PS. Claro. E porque já tinha agregado um conjunto suficiente de intenções, como o Sampaio fez. Embora, digamos, estas pessoas sejam o offspring da linha do Sampaio, não é? Claro. Portanto, isto são os netos de Jorge Sampaio, netos políticos. Estou a falar do método. Exato, o método foi parecido. Mas, por outro lado, também mostra que o PS está com um problema complicado de gestão interna, o que num contexto adverso e num contexto... é um contexto adverso até porque... nas zonas onde nós verificamos que há ganhos importantes de forças da oposição ao governo, o PS não é líder em muitos desses processos. Portanto, a importância que os partidos da extrema-esquerda têm na comunicação social, a importância que os partidos da extrema-esquerda têm nas universidades, é muito mais liderada por forças à esquerda do PS do que pelo próprio PS. Portanto, o PS tem esse tema nas instituições. Há exceções, obviamente, mas tem também esse tema perante a opinião pública, porque o Partido Socialista não está a conseguir criar uma linha e ter, digamos, uma vaga de fundo, pelo menos interna, relativamente a essa mesma linha, que depois possa criar uma vaga de fundo mais geral, uma verdadeira vaga de fundo. E, portanto, eu acho que isso é mais um problema do PS do que António José Seguro, até porque a candidatura dele beneficia, acho eu, de não ser vista como a candidatura particular do Partido Socialista. E ele tem-se posicionado de outra maneira. Portanto, nesse sentido, eu acho que é pior para o PS do que é para António José Seguro. Mas vamos ver, quer dizer, ainda estamos numa fase relativamente incipiente da campanha. E achas que Seguro beneficia com este apoio? Ou as pessoas vão olhar para isso e dizer assim, bem, nem o teu partido o apoia? Quer dizer, eu acho que as pessoas mais informadas podem ver que é um apoio frouxo. Para o povo, o PS deu o apoio seguro. Okay. Filipe Pinto, presenciais. Primeiro que tudo, eu aconselharia os candidatos já assumidos a lerem a Constituição. E por uma razão simples. A Constituição atribui 27 alíneas de competências ao Presidente da República, mas não lhe atribui competências que eles têm vindo a reclamar ao longo do seu discurso. Dito de uma forma mais simples, o Presidente tem também poder executivo, mas o órgão principal do poder executivo é o Governo. E as propostas que têm sido apresentadas por estes candidatos, na grande maioria, apontam para a condução da política interna, quando as 3 alíneas mais importantes do Presidente estão a nível da política externa, de coordenar ou de influenciar muito a política externa. Há aqui 2 magistraturas. Uma é a magistratura de interferência, outra é a magistratura de influência. O que se espera de um Presidente da República é que conheça a Constituição e exerça uma magistratura de influência, não uma de interferência. Não se tem de meter no Serviço Nacional de Saúde, não se tem de meter no Código de Trabalho. Tem de ter uma visão do país, uma vez que é do país e também, principalmente do país, na cena internacional. E porquê? Porque ele é o mais alto magistrado da nação, é o mais alto representante da nação. E isto aponta para um elemento que também está na nossa Constituição e que tem a ver com o quê? Nós não temos na Constituição o poder moderador, mas temos a função moderadora. E o que se pede ao Presidente é a função moderadora, que o Presidente funcione como aquele que gera os equilíbrios, aquele que gera, portanto, todas as discordâncias normais em qualquer sistema político. Entre quem? Entre aqueles que são os titulares dos diferentes órgãos do poder executivo, do legislativo e do judicial. Então, o que é que acontece? Quando nós
percebemos o discurso e analisamos o discurso destes candidatos, percebemos claramente que a maioria deles pensa que está a concorrer para as legislativas e para presidente do próximo governo, para primeiro-ministro. Não é isso, é para presidente da República. E isto aponta para o quê? Uma falta de cultura política. E esta aproximação e afastamento, ambos táticos, dos partidos, precisamente aponta para o quê? Para perceber se os eleitores estão descontentes com os partidos. É evidente que nós somos de fora do âmbito partidário. Se, afinal de contas, os eleitores se revêem em determinado partido ou em determinada posição, nós também a subscrevemos. Isto é tacitismo puro e duro, e é evidente que não é por aí que irá a qualidade da democracia. Fico muito preocupado com a qualidade destes concorrentes. Temos um vasto leque, mas nem sempre a quantidade significa qualidade. Este é um caso típico. Nós percebemos claramente que, provavelmente, quem melhor sabe as funções, e aparecem duas pessoas que parece que sabem bem quais são as funções do Presidente da República, é Luís Marques Mendes e é Coutinho de Figueiredo. O problema que está é que, verdadeiramente, destes, apenas um deles, a meu ver, tem capacidade de vir a ser o próximo Presidente da República, que é Luís Marques Mendes. Vamos perceber, com tanta dispersão de votos à esquerda, à direita, e não é por acaso que o Almirante agora se posicionou ao centro, na perspectiva de colher junto do centro, da direita e da esquerda, e de, evidentemente, se descaracterizar. Isso é um erro. É um erro. É um erro porquê? Porque ele teria de se definir em termos ideológicos. E quem é do centro, mas apela à esquerda e apela à direita, não tem uma definição ideológica. Porque o centro não tem definição. E porquê é que o centro não tem definição? Que é que ele chama centro? É à social-democracia? É ao socialismo democrático? É ao quê? Há aqui uma lacuna conceptual, e esta lacuna conceptual verdadeiramente é uma tentativa de agradar a parte do eleitorado do PS e a parte do eleitorado do PSD, sabendo que o PS agora passou a ter um candidato que, não sendo o candidato do partido, é apoiado pelo partido, e que o PSD já manifestou o apoio a Luís Marques Mendes. Portanto, o que é que nós percebemos claramente? Que o Almirante foi visto como alguém que poderia ganhar à primeira volta, e mais do que isso, tinha um ativo, que era a forma como implementou o programa de vacinação no caso da Covid, tem vindo a pouco e pouco a dilapidar esse património, esse ativo. E porquê? Eu sempre disse, deixem-no falar. Deixem apresentar as propostas. E estamos ainda numa fase muito inicial. A fase já vai longa, mas é inicial, porque temos, repare, ele inclusive até já trocou a data das eleições. Disse que era em fevereiro de 2026. É em janeiro. É em janeiro de 2026 e porquê? Mostra o cansaço de quem não está habituado a este convívio diário com a comunicação social. E é evidente de quem também se está a converter a um modelo. Porquê? Porque uma coisa é implementar um programa de vacinação, e aí ele, quanto menos falasse, melhor, porque tinha o apoio dos autarcas, muitos dos quais permanecem em funções, e nós sabemos que durante a implementação do programa de vacinação foi principalmente o poder local, mais do que o poder central, que esteve no terreno. Ele tinha esse ativo, tem vindo progressivamente a dilapidar, e é evidente que, neste momento, até não é garantido que ele passe à segunda volta, muito menos que tenha a vitória garantida na segunda volta. Porque isso vai depender muito do candidato que passar à segunda volta, na eventualidade dele também passar. O que nós percebemos é que, com tantos candidatos, vai haver muita dispersão de votos, e, em termos reais, vai haver partidos em que os seus militantes também eles vão dividir e não vão seguir aquela que seja a indicação de voto. Aliás, já aconteceu no próprio Partido Socialista, não? Aconteceu no Partido Socialista. Ele vai dizer que não vai votar em António José Seguro. Precisamente porque António José Seguro, em termos reais, aparece como o mal menor para o PS, porque nós percebemos que Francisco Assis desejava concorrer, que Augusto Santos Silva, apesar de ter uma imagem desgastadíssima enquanto líder da Assembleia da República, estava desejando de poder também ser o candidato do partido. Nós percebemos que havia muitos pesos pesados dentro do PS, ou que julgam que são pesos pesados dentro do PS, que aspiravam
chegavam ao lugar de candidato oficial do partido, na expectativa de passar a uma segunda volta e aí conseguir arregimentar toda a esquerda e poder, eventualmente, a esquerda voltar a ter um presidente que não tem desde Jorge Sampaio. Filipe Pinto, nós até agora estávamos a ver que a pulverização era à direita, Sim. não é? Porque nós temos Marcos Mendes, temos Coutinho Figueiredo, temos Gouveia Melo e André Ventura, e menos à esquerda. Mas à esquerda já temos Catarina Martins, já temos o António Filipe, do PCP, e ainda vai aparecer também alguém do LIVRE. Isto vai ajudar os candidatos de direita? Em princípio, sim, porque a esquerda apresenta sempre candidatos, mesmo que não levem a candidatura até ao fim. Mas, por norma, até levam até ao fim. Porquê? Porque quem paga toda a campanha, por exemplo, do candidato do PCP, é o PCP. Significa que não vai receber donativos, Sim. não aceita donativos. O partido responsabiliza-se. Porquê? Porque utiliza isso como um tempo de antena para vender as bandeiras do partido. E é por isso que eu digo que, ao ouvir António Filipe, eu não sei se estou a ouvir António Filipe ou Paulo Raimundo. E porquê? Precisamente porque o discurso é igual. É sempre a defesa das medidas que o Executivo tem de tomar, que o Presidente deve obrigar o Executivo a tomar. Depois temos, por exemplo, a Catarina Martins, que vem do Bloco de Esquerda e que acaba de ter uma pérola ao dizer que não empossará um governo do Chega. Conviria ler a Constituição. Mesmo que ganhe as eleições. Exato. Conviria ler a Constituição. Porque o que lá diz é que o Presidente indigita ao Primeiro-Ministro tendo em conta os resultados eleitorais. E a menos que ela faça uma interpretação de que ter uma vitória significa ter menos votos, dificilmente poderá ter outra leitura da Constituição. E depois percebemos claramente que o LIVRE também poderá apresentar um candidato. Estes candidatos são apenas para vender a mensagem do partido. E por isso é o partido que subsidia, até porque não é garantido que qualquer um deles tenha direito à subvenção estatal, porque dificilmente atingirá o número de votos suficientes para requerer essa subvenção estatal. Portanto, vão ser os partidos, como sempre tem acontecido, que vão responsabilizar-se pelas despesas de campanha, em troca do quê? Da presença contínua nos meios de comunicação social. Algo que verdadeiramente o Bloco de Esquerda não precisa, uma vez que tem uma ótima presença e uma ótima imagem mediática muito que não superior corresponde àquilo que é a cota do partido. Eu não diria muito superior, eu diria exponencialmente superior e vergonhosamente superior. O António, estavas a fazer sinal. Não, é só dizer, embora o Chega, pelo contrário, tenha a hostilidade dos bloquistas que enxameiam as redações, sim, e que são, pelo menos ao observador externo, parecem ser a larga maioria, pelo menos os que escrevem, os que dão a cara, os propósitos de André Ventura são muito parecidos. Ele não quer ser Presidente da República, ele quer ter tempo de antena e quer liderar a atenção das pessoas, a captação da atenção das pessoas neste momento. Neste sentido, é muito parecido com a extrema-esquerda. Os extremos, António, os extremos aproximam-se. E em termos reais, em política, nós costumamos falar no espectro partidário. Vamos pensar no mundo partidário. E aí a extrema-esquerda e a extrema-direita estão muito próximas em termos de propostas. Portanto, eu subscrevo por inteiro que o Chega, o que quer verdadeiramente é o quê? É a campanha eleitoral. Exatamente, porque André Ventura sabe que se ele for Presidente e não for candidato a Primeiro-Ministro, o Chega desaparece, ou pelo menos fica numa expressão que é incomparavelmente inferior. O Chega é André Ventura. E por isso, neste momento é assim. É evidente que isto não é sustentável a prazo, mas neste momento é assim e é eficaz neste momento para os propósitos que eles agora têm. Isto é uma diversão, isto é, enfim, ele não quer repetir o desalento que foi a candidatura do embaixador Tanger Correia ao Parlamento Europeu. E, portanto, percebe que, olhando à volta, tem que ser ele próprio. E ele próprio, para além de mais, vai capitalizar. Mas os propósitos são parecidos. Ele não quer ser Presidente da República. Parece-me evidente. António, pegando agora na questão da dissensão do Chega, tu achas que ele é uma borbulha que vai desaparecer rapidamente da pele do partido? Quer dizer, eu não sou analista político, mas eu tenho que olhar por razões profissionais para o mundo à minha volta, não é? Sim. E uma das coisas que eu verifico é que as razões de descontentamento que levaram ao aparecimento do Chega não são momentâneas, nem vão terminar de um momento para o outro. Para além disso, se eu fizer um pouco de política comparada, eu verifico que existem partidos semelhantes ao Chega em muitos sítios,
numa tendência mais geral e que envolve todos os lados do espectro político, de um caminho para o populismo, para o esvaziamento do centro e uma permissividade cada vez maior das opiniões públicas relativamente a regimes mais autocráticos ou menos democráticos ou menos liberais. E, portanto, nesse contexto, considerar que o Chega é um epifenómeno é não querer ler todos os sinais que existem dentro, que existem fora, e toda a envolvente na qual o mundo está neste momento E é um erro como a funcionar. E é um erro como já se viu com alguns partidos, não é? Que descuraram. Não podem, quer dizer, porque isto quer dizer, talvez se em vez de André Ventura fosse uma pessoa menos capaz, o Chega fosse neste momento um fenómeno menos relevante. Mas fenómenos como o Chega existem neste momento em todos os países da Europa. E fenómenos populistas existem em todo o mundo. O grande problema é que o centro, ao qual de alguma forma eu pertenço, de uma forma muito ampla, estando bastante mais à direita e não estando à esquerda de todo, o que acontece é que muitos dos políticos do centro, por um lado, mostram uma certa fraqueza na apresentação das suas propostas e no enfrentamento de problemas cujas soluções implicam medidas que não são populares ou que não são facilmente acarinhadas pela imprensa enfim, pelas vozes pensantes que todos os países têm. Esse é um primeiro ponto. Portanto, uma grande falta de coragem, uma grande falta de visão de futuro, uma grande falta de empenho em resolver os verdadeiros problemas. Por outro lado, pegarem-se sempre a uma realidade sociodemográfica e socioeconómica que já não existe na Europa. E, portanto, querer dar em 2025 soluções que talvez fossem factíveis em 1975 ou em 1985 é não só ilusório, como é contraproducente. E, portanto, nessas circunstâncias, soluções mais à direita e mais à esquerda de radicalismo de um lado e do outro vão surgindo. Quer dizer, não é só França. França, neste momento, tem o centro altamente despedaçado e tem o crescimento à direita e tem o crescimento da extrema-esquerda, o Mélenchon e aqueles que estão à sua volta não são nem de perto nem de longe o velho Partido Socialista francês, portanto é um projeto muito mais radical, muito mais à esquerda, muito mais antidemocrático em muitas das suas facetas, porque Mélenchon não é um verdadeiro democrata no sentido como nós concebemos um verdadeiro democrata ao longo do tempo, como era, por exemplo, Mitterrand, com todos os seus enormes defeitos, mas era claramente um democrata. Na Alemanha nós verificamos o afundamento do centro e o crescimento não só da extrema-direita, mas também da extrema-esquerda. E nós verificamos isso um pouco por toda a Europa. E qual é a principal razão? É a grande incapacidade dos países do centro terem a vontade de enfrentar os problemas e dar soluções que as pessoas entendam como sendo verdadeiras soluções. E, portanto, neste momento, não é que os outros partidos nem sequer estão a construir soluções, até porque muitas das soluções que eles estão a construir são soluções que qualquer módico de racionalidade as elimina como possíveis. Sim. Agora, o que é facto é que são sobretudo votos de protesto, votos de desalento num continente e numa civilização que está não só em decadência como com uma certa tendência autofágica. Basta pensar, por exemplo, a vontade que algumas pessoas na esquerda e também no centro têm de permitir que alterações substanciais da forma como nós funcionamos, na forma como nós nos relacionamos, da forma como nós encaramos em 2025 o legado do século das luzes, da Revolução Liberal, da vitória democrática no século e das vitórias democráticas no século XX, e querem à força fazer crescer nas sociedades europeias áreas, fações, zonas onde se admite que o Estado de Direito já não é para valer, que a democracia não tem razão de ser, que a matriz cultural judaico-cristã não é a matriz da Europa. Portanto, nós estamos como dizia um conhecido escritor espanhol, Pérez Reverte, que ainda numa entrevista que eu vi este fim de semana em Espanha, ele dizia que está muito triste com o que está a acontecer, mas por outro lado
temos que perceber que nós somos a geração que está a assistir ao fim de uma civilização. E eu acho que as coisas estão a andar numa maneira em que eu já não acho isto absolutamente absurdo. Porque se eu vir, por exemplo, o governo britânico prender pessoas porque têm a cruz de David ao pescoço, para não incomodar maometanos que possam encontrar na rua. Quando eu proíbo as pessoas de passear os cães porque os cães são haram. Quando eu tenho, enfim, uma discussão enorme e uma aparente cobertura de pessoas influentes no governo britânico, islâmicas e não islâmicas, aos grooming bands, portanto, aos bandos de violação de menores, pela simples razão de que são uma minoria e, portanto, são por essa natureza melhores do que os que cá estão. Quando eu tenho as pessoas do Paquistão a dizer nas calmas, na televisão britânica, em prime time, que os ingleses é que deviam de voltar à Dinamarca e ao norte da Alemanha, que foi de lá que os anglo-saxões e os jutos há 1600 anos foram para a Inglaterra, isto mostra uma Europa que quer capitular. Isto mostra, enfim, eu não sou o Houellebecq, nem quero ir buscar as histórias do Michel Houellebecq, mas o que é facto é que estamos a misturar muitas coisas mais ao mesmo tempo. Incapacidade de resposta e depois uma pusilanimidade enorme face a pessoas que não têm vontade nenhuma de se integrar. Muitos imigrantes querem se integrar, portanto eu sou totalmente contra essas ideias superficiais da remigração, de que não precisamos de imigrantes. Isto é falso. Nós precisamos de imigrantes. Agora, nós precisamos de aculturação. E a cultura dominante em Portugal é portuguesa, em Espanha é espanhola, apesar das pessoas de esquerda que nós pagamos na RTP, não é? Muitas dizem que não há cultura portuguesa, ou outros virem dizer despoderadamente que a cultura portuguesa é ver futebol e bater na mulher. Quer dizer, chegamos a um ponto de degradação que, de facto, a resposta de muitas pessoas sensatas e, sobretudo, os mais jovens que veem que este modelo é um modelo de perpetuação de direitos de gerações mais velhas contra si. O que é que nós temos aqui? Temos uma situação em que é normal surgirem soluções completamente fora do tradicional. E eu acho que esse vai ser um problema também que o próximo Presidente da República vai ter de endereçar em Portugal se a questão não se inverter na Europa, e eu acho que não se vai inverter tão cedo. Filipe Pinto, vamos para outro ponto e começamos por si, porque tem a ver... Só fazer uma observação. Sim, claro que sim. Eu queria fazer aqui uma síntese do que o António José disse, só a síntese só responsabilizar a mim, é que penso que do ponto de vista de leitura da Constituição, o Luís Marcos Mendes é o que está mais correto pelas declarações que tenho visto. Do ponto de vista de perspectivar os desafios estratégicos de Portugal face à União Europeia e a sua reformulação, eu acho que o Coutinho Figueiredo, pela sua formação e pela sua experiência no Parlamento Europeu, será o tipo, na campanha eleitoral para as presidenciais, mais adequado para fazer esse exercício que o António aqui citou. Ok. Filipe Pinto, os Estados Unidos, ou melhor, o Presidente Trump acordou encontrar-se com o Sr. Putin em Budapeste. Isto é um mau sinal para a Europa, o ser em Budapeste. É um mau sinal duplo. Porquê? Quando Steve Bannon andou pela Europa a tentar formar uma internacional populista de extrema-direita, as pessoas desvalorizaram. E o que o António acabou de dizer é que este populismo cultural ou identitário está a crescer um pouco por todo o mundo, não é apenas pela Europa. E, ao mesmo tempo, há um populismo socioeconómico, de que nós temos aqui, por exemplo, o LIVRE, o Bloco de Esquerda e o PCP, que, apesar de ter uma presença mediática muito elevada, tem pouca capacidade de mobilização, mas que está sempre também presente no discurso mediático. O que é que acontece? Em termos reais, pegando neste exemplo, temos de perceber que Budapeste é um mau sinal, mas é o sinal possível do quê? Daquilo que Trump está a reinventar. Quando eu disse que um dos meus erros enquanto investigador foi considerar que Trump era o resultado do sistema. Isso foi no primeiro mandato. No segundo mandato, Trump é um construtor do sistema. Já é outra coisa. E é uma coisa completamente diferente. E por isso nós vamos falar de Trump e do apoio, dentro em pouco, a Milley,
que está na mesma linha de pensamento. Vamos falar de Trump e da reunião em Budapeste. E o que é que acontece? Viktor Orbán vai ter eleições legislativas para o ano. A sua posição, pela primeira vez desde 2006, está em risco. E porquê é que está em risco? Porque um eurodeputado que esteve no partido durante 22 anos, que foi inclusive marido da Ministra da Justiça, esteve no Fidesz, saiu do Fidesz, criou um novo partido. E esse partido teve cerca de 30% dos votos nas europeias. 30% é um resultado que mais nenhum partido, sem ser o Fidesz, tinha desde as eleições de 2006. E estamos em 2025. O que quer dizer o quê? Que Orbán precisa de ter o apoio de Trump. Porquê? Porque começa também, e sabem que eu estive agora a fazer, como professor visitante na Hungria, fiz o meu trabalho de campo, e Trump e Orbán começa também a ser contestado, principalmente a nível intelectual. Porque os intelectuais, por norma, têm duas atitudes face ao poder. Ou comem à manjedoura do poder, ou são muito críticos do poder. Essa é que é a grande questão. E nós percebemos que no Chega é o que se passou. É quando o intelectual não se entende com uma liderança que verdadeiramente cultiva a tática do eucalipto. É não ter delfins e secar tudo à sua volta. Precisamente como aconteceu durante muito tempo com Orbán. Qual é o problema agora? É que Orbán acaba por ver surgir alguém de fora que esteve no partido, sai do partido, era um partido de pequeníssima resistência, de pequeníssima peso político, é o partido Respeito e Liberdade, por acaso tem a sigla TISA. TISA é precisamente o rio que corre na cidade onde eu fui professor visitante, e o que acontece é que, verdadeiramente, esta cimeira significa o quê? Aqui para a Europa e para o mundo. Primeiro, para o mundo. Significa que quem decide os futuros dos conflitos são as grandes potências. Daí que a escola realista nunca acabe por desaparecer. É por isso que, verdadeiramente, Donald Trump se reuniu com Putin, ou vai reunir com Putin em Budapeste. Budapeste, que é uma má recordação precisamente para a Ucrânia. Porquê? Porque foi em Budapeste que lhe garantiram a inviolabilidade das suas fronteiras desde que entregasse as armas atómicas. A Ucrânia entregou... 1994, não sei. Sim. Exatamente. E, repare, neste momento, 20 anos... 30 anos depois, nós percebemos que a palavra não é como a seta. A seta, depois de sair, não volta atrás. A palavra, com determinada frequência, volta atrás. Depois há um outro elemento fundamental. É nós percebermos claramente que, a seguir, Donald Trump vai encontrar-se com Xi Jinping. E isto mostra, portanto, aquilo que eu defino como um mundo de múltiplas ordens. E este mundo de múltiplas ordens, os princípios variam. E o que é que a União Europeia faz aqui? Repare, a União Europeia está de mãos atadas, está a tentar desatar as mãos. A Hungria é um membro da União Europeia. A Hungria ainda não saiu efetivamente do Tribunal Penal Internacional. A Hungria tinha de deter Putin. Porquê é que não o detém? Porque quem conhece a Hungria como eu conheço, percebe claramente que a Hungria está cada vez mais dependente da Rússia. Repare, neste momento, em termos energéticos, em termos de gás natural, a Hungria importa 86% do gás da Rússia. Mas, Filipe, porquê é que a Hungria está a fazer esta trajetória exatamente contrária da União Europeia? A União Europeia está cada vez menos a depender da Rússia, nomeadamente a nível energético. A Hungria está a fazer o diferente. Porquê? Szeged, onde eu estive, como disse, estava no centro da Hungria. Depois do Tratado do Trianon, está na ponta da Hungria, está na ponta sul da Hungria. E ainda há a memória do Império. Este é um primeiro elemento. Segundo, a Hungria tem problemas por resolver com todos os países vizinhos, todos. Sim, mas Filipe, a Hungria era um império no centro da Europa, não era no leste da Europa. Pois, mas o problema que está é que eles entendem que os dados que eu recolhi apontam para que não é ideológica esta aproximação a Putin, é pragmática. É dinheiro.
é pragmática, e pragmática neste sentido. Eu não defino Orbán e o Fidesz como um líder e um partido eurocéticos, não, nem sequer europragmáticos. Eu defino-os como euro-oportunistas, que é uma coisa completamente diferente. Quer o melhor de dois mundos. E o que é que acontece? Neste momento ele precisa do apoio de Donald Trump para nível interno, para as eleições que tem no próximo ano. E este é o interlocutor válido que é aceito simultaneamente por Moscovo e por Washington. Mais nenhuma exceção do líder turco estava nestas condições. E este dado, repare, Donald Trump deu muito protagonismo a Erdogan no caso do Médio Oriente. E nós sabemos que ainda não sabemos quem é que vai liderar a ordem islâmica ou muçulmana. Portanto, também não convém criar falsas expectativas a Erdogan e à Turquia que vai liderar, porque também há a memória do Império, que é o Império Otomano. E por isso mesmo... E que preocupa muita gente. O que nós estamos aqui a encontrar é um equilíbrio num mundo feito de desequilíbrios. E Budapeste vai ser fundamental. Porquê? Porque é o encontro de dois líderes de duas ordens, mas o que verdadeiramente aqui vai ser é mais do que uma paz negociada, é uma tentativa quase de uma rendição da Ucrânia. E repare, nós vimos a primeira reunião, a terceira reunião, queria dizer, de Zelensky com Donald Trump, em que nós percebemos que Donald Trump, numa primeira esteve muito mal, pensou que poderia falar para Donald Trump como falava para os líderes europeus e descobriu que não, foi humilhado na Casa Branca. Na segunda as coisas recompuseram-se e agora na terceira. Ele chegou lá com duas promessas. Uma da Europa de que lhe facultaria o uso dos ativos russos congelados e, portanto, tinha dinheiro para comprar armas. Não ia pedir, não ia mendigar, ia negociar. E depois com um outro elemento, temos drones, podemos trocá-los por Tomahawks, já que vocês precisam de drones e nós temos em excesso. Isto, só quem não conhece Donald Trump é que não percebeu. Eu olhei para a cara de Donald Trump quando Zelensky fez esta proposta e percebi claramente, a reunião quando passar a privado vão voar papéis por tudo o que é sítio. E porquê? Porque Donald Trump vai explicar a Vladimir Zelensky que aquela era apenas para apresentar a cordialidade, o dizer que iam negociar, mas não avançar. E que, portanto, os Tomahawks ficaram aí perfeitamente comprometidos, a entrega de Tomahawks. Portanto, neste momento, a Ucrânia está mais isolada. Conta apenas com o apoio da União Europeia e do Reino Unido. Mas repare, quando o general mais medalhado do exército do Reino Unido diz que a Ucrânia foi enganada com promessas dos ocidentais que lhe disseram para resistir, que lhe iriam facultar o apoio militar necessário, quando alguém diz isto, é uma queda na realidade. Zelensky está a ter uma queda na realidade. E o que nós aqui temos, só para terminar, é isto. Temos de um lado um líder que verdadeiramente é transacional, mas é um empresário. Temos do outro lado um líder que verdadeiramente era um ator. Temos Orbán, que é um oportunista. E temos do outro lado aquele que é um mestre na arte do xadrez da guerra, que é Vladimir Putin, mas que não esquece, e esse é um dado, a sua formação no KGB. António, nós temos um bloco Estados Unidos, bloco Rússia, ainda por mais ao encontro, como dizia o Filipe Pinto, entre Estados Unidos e a China, logo a seguir. A Europa está entalada nisto tudo. Mas a Europa já não há muito tempo que é um ator secundário. Não risca nada. E quando nós vemos, por exemplo, a senhora van der Leyen com aquela senhora da Estónia, que agora é o ministro dos Negócios Estrangeiros da Europa, muito exultantes porque vão usar 42 mil milhões de euros dos impostos dos europeus para fazer um programa Erasmus com o Norte de África e com o Médio Oriente, nós temos a noção da falta de controle de que é a União Europeia.
A União Europeia, neste momento, é gerida por políticos medíocres, políticos que deixaram os seus países com problemas, países que não chegaram a deixar os países com problemas porque nunca chegaram ao topo, como foi o caso da senhora von der Leyen, que fez um péssimo papel como Ministra da Defesa na Alemanha. Quando eu falo com os meus alunos alemães da von der Leyen, riem-se. E riem-se literalmente todos, porque dizem, ela foi um embuste, todos nós sabíamos que ela era péssima. Mas a questão não é essa, a questão é que a Europa não tem líderes à altura dos desafios e, portanto, eu penso, a única coisa que eu acho um bocadinho, e portanto eu penso que nada disto me surpreende, acho que vamos ter Vladimir Putin no futuro a fazer outras tentativas na fronteira da União Europeia, porque ele mostrou que do outro lado, e a Europa não tem capacidade realmente para se unir, tem problemas internos muito grandes, está em decadência, está num processo de alguma autofagia, como eu dizia há pouco, e portanto a Europa não conta, quer dizer, nós estamos a assistir à decadência de um continente que foi fonte de uma civilização, que foi fonte daquilo que é o mundo como os mais velhos conheceram, mas que hoje em dia não tem instituições, não tem vontade, porque ainda no outro dia um militar português dizia com uma certa propriedade, é que nós estamos a falar agora no rearmamento, o rearmamento é muito importante. E a Europa precisa de se rearmar, e a Europa precisa de se reorganizar, e a Europa precisa ter um procurement comum para não depender, mais uma vez, dos Estados Unidos, que já não... Que seja Trump, seja um presidente democrata, não vai mais proteger a Europa, mas na verdade o que mais falta à Europa é vontade. E eu acho que isso é verdade, e portanto as coisas... repare, porque Trump parecia ir numa determinada linha, teve aquela conversa, Putin deve ter relembrado de algumas coisas, ele mudou claramente de estratégia. Portanto, não é só negociá-lo, houve ali qualquer coisa que é uma transformação absoluta do caminho que ele, entretanto, bem ou mal estava a trilhar. Não vou por aí. Agora, a Europa está de lado, não tem qualquer capacidade de reação, não tem qualquer capacidade de influência, portanto, e eu acho que isto vai terminar com uma capitulação da Europa na Ucrânia, e vai continuar com, uma guerra híbrida, que pode passar a mais do que híbrida no flanco leste da Europa, nos Bálticos, na Polónia, e eventualmente na Moldávia, na Roménia. Deixa-me só pedir para comentares também, porque estamos a ficar sem tempo, para comentares a questão da Argentina. O empréstimo dos Estados Unidos é suficiente para segurar o peso? Bom, esta questão da Argentina, enfim, talvez mereça que possamos voltar a ela, porque dizer qualquer coisa. muitos dos liberais, eu tenho falado muito pouco sobre a Argentina, porque eu tenho lido a excitação com que as pessoas na área liberal olham para a Argentina um bocadinho da mesma maneira que os comunistas olham para Cuba. Pois. Porque houve coisas que o presidente Milei fez bem, mas a Argentina está cheia de problemas ainda hoje. Claro. E neste momento qual é que é o grande problema da Argentina? A Argentina tem uma inflação, e depois é aquelas coisas, quando a inflação baixou para 2, como se fosse inflação anual, era inflação mensal. A inflação da Argentina está em cerca de 40%. A Argentina tem um problema no equilíbrio externo e tem um problema de sustentabilidade da sua recuperação económica aos níveis de taxa de câmbio que sustentam a trajetória inflacionária. E, portanto, das duas uma. Ou seja, revalorizou a moeda para baixar a inflação, mas ao mesmo tempo não tem divisas depois para segurar aquela taxa de câmbio. Não, ele tem a moeda demasiadamente elevada. Claro. Ele tem a moeda demasiadamente elevada. E, portanto, neste momento, vamos ver qual é que é o paliativo. Os americanos fizeram uma coisa que, do ponto de vista da política económica, é um disparate, quer dizer, um disparate a história toda, quer dizer, nós vamos comprar o suficiente de meticais para manter a moeda pesos. E vamos investir pesos. Agora são Estás a pesos. falar Até de 40, já meticais. foram eles, como o Brasil, como tem muita inflação, vão mudando de moeda.
Eles têm 40, e voltam sempre ao princípio, eles têm 40 mil milhões de dólares que vão investir, mas dizem, e continuamos a defender se ganhar o Milei, porque se o Milei perder nós deixamos de defender. Ora, isto é absolutamente catastrófico do ponto de vista da gestão das expectativas e da gestão da política económica. O Financial Times chamava a atenção que se devem apoiar políticas e não pessoas. Obviamente. E por isso era um erro o que ele estava a fazer. Total, não, é um erro total. E, portanto, na minha crónica matinal acho que disse Milei exatamente isso. Não se apoiam pessoas, apoiam-se políticas. Teve muito mérito em muitas coisas. Teve uma série de parvoíces escusadas que uma pessoa de 55 anos não deve fazer, mas isso é o estilo dele. Agora, a situação da Argentina cantou-se vitória cedo demais. Pois. E agora está a pagar isso. Luís. Bom, queria dizer primeiro que ele fez uma coisa bem, acabou com o financiamento monetário do déficit público e acabou com o déficit público e depois acabou com a emissão de moeda para financiar o déficit público. Isto é o que os bancos centrais chamam no seu jargão fiscal dominance. O que é que significa isto? É ter o Banco Central, no fundo, a dar prioridade à política orçamental do governo e não haver política monetária. Ele acabou com isso e, portanto, isso fez bem. Só que eu já falei sobre isso, disse, bem, isto é bem feito do ponto de vista económico ou financeiro, o problema depois é a sustentabilidade política disto. E ele depois, para tentar, isto obviamente reduziu a inflação, houve uma altura inicial com o corte de déficit público levou a problemas sociais terem acabado e, portanto, as pessoas estavam em pobreza passaram a maior dificuldade. Acontece que no segundo round a economia ressuscitou, cresceu e minimizaram-se estes problemas. Só que continua a haver um problema que ele tinha uma taxa de câmbio sobrevalorizada para tentar continuar a redução da inflação que ainda é elevada. Aqui aconteceu um problema político, é quando ele perde as eleições na província de Buenos Aires, que é a província que tem 50% dos argentinos, pôs-se um problema da sustentabilidade do show Milei do ponto de vista político. E aí levou a quê? Ataque contra o peso e cenário de desvalorização do peso que agravaria novamente a inflação. Aí entram os americanos, em vez de entrar o FMI, entram os americanos. Sinal dos tempos. E o ataque contra o peso foi feito por amigos de Trump. Exatamente. Claro, Amigos de Trump em Wall Street. Claro, mas aí o que é que sinal dos tempos? Lembra-se do tempo do Macri, antes da família Kirchner, foi o FMI com o Christine Lagarde que entrou a apoiar a Argentina. Entrou a apoiar com um balúrdio que perdeu, porque a Argentina nunca mais pagou aquilo. Agora já não é o FMI, é o Tesouro Americano, com o Bessent, a fazer um swap cambial da volta dos 20 mil milhões de dólares, que pode chegar a 40 mil milhões se for necessário. E, portanto, não há uma instituição, é um país, um tipo só a fazê-lo, ainda por cima dizer que faz para o Milei, não faz para a Argentina. Isto é um erro crasso. Terceiro aspecto que importava chamar a atenção é que a Argentina vai ter, em 2026, entre janeiro e julho, vai ter que pagar 7.200 milhões de dólares de compromisso externo, que obviamente está-se a perceber que não vai conseguir pagar. Portanto, o senhor Milei, no início, fez coisas bem feitas, como esta do cortar o financiamento monetário do déficit. Só que eu acho que ele teve falta de juízo. A sua irmã, que é no fundo a executiva do partido, e o partido é La Liberdade Avança, é um partido libertário, a senhora também não se tem portado com juízo e, portanto, há uma fragilidade evidente do Sr. Milei agora do ponto de vista político, e eu digo que é pena porque ele fez uma coisa que nunca tinha feito, mostrou coragem, foi acabar com o déficit e o financiamento monetário do déficit. Pois. E, portanto, ele agora está a ser vítima da sua estratégia política um bocado errática, a meu ver, e não sustentável. O problema agora é que se ganham os peronistas, vai ser uma debacle enorme. Era isso que eu ia perguntar ao Filipe. Então, volta tudo para trás, é o problema de sustentabilidade política do Milei. Que volta a haver o financiamento monetário do déficit e a Argentina. Só para dizer, a Argentina tinha em 2020 o PIB per capita em paridades de poder de compra corrigida à inflação que tinha em 70. Pois. Para termos a noção. Agora, só dizer uma coisa, deixe-me já agora acabar. O Sr. Krugman vem dizer que os problemas da Argentina atualmente são porque tinham o peso sobrevalorizado. E ele está a fazer isto é a medida que ele tem para controlar a inflação. O Sr. Krugman, que é um tipo enviesado à esquerda, embora tenha sido prémio Nobel, esquece a ação militar que ele fez a acabar com o déficit público e o financiamento monetário do déficit. Foi o primeiro round. E as pessoas esquecem que no início do século XX a Argentina era dos países mais florescentes do mundo, com uma economia fabulosa, quer a agricultura, quer a indústria. Depois o peronismo e o Sr. Perón é que desequilibraram completamente a Argentina. Portanto, este tipo não é responsável, ele deu uma situação terrível.
se calhar do ponto de vista político não vai conseguir ser sustentável. Filipe Pinto, para fechar, muito rápido, estamos já além do tempo, os peronistas vão regressar ao poder? Vai ser difícil porque eles estão divididos. Há dois partidos, como o Luís disse, agora naquela que é a província mais importante, em que vive sensivelmente 40% da população argentina, o partido de Milei foi derrotado, teve 34%, enquanto que a oposição, a Força Pátria, teve um valor muito superior. Mas os peronistas estão divididos. Há dois partidos peronistas que se degladiam por causa de Kirchner e por causa ainda de Perón. Isso é uma boa notícia para a Argentina. Evidentemente. Agora, temos de perceber claramente, nós temos aqui a luta entre um liberal libertário e populistas socioeconómicos, porque o kirchnerismo e o peronismo nada mais são do que aquele populismo com que Ernesto Laclau e todos aqueles que defendem o populismo socioeconómico simpatizam muito, porque dizem que fazem grandes ações sociais. E o que é que são as grandes ações sociais? É essencialmente subsidiar a dívida. E verdadeiramente voltamos à história que gostam tanto os pobres que os multiplicam. E multiplicam-nos porquê? Precisamente porque é o eleitorado que lhe garante a vitória. Esta vitória, agora na maior província da Argentina, é um mau pronúncio para Milei. E por isso mesmo, eu até... O PS sentiu logo. Mas Luís, eu aqui percebo a posição de Donald Trump, de dizer que apoiará se for Milei que ganha. Porquê? Porque ele que sabe que o outro lado a ganhar é o regresso do peronismo, do kirchnerismo. Filipe, mais uma razão para não ser os Estados Unidos, ser o FMI. Evidentemente, mas até o grande problema é que quando nós pensamos na Argentina, pensamos em 96 bilhões de dólares de dívida externa. E percebemos claramente um dado, é que Donald Trump disse, este homem herdou o caos. E como o Luís disse, as primeiras medidas que ele fez foram no sentido de tentar suster este caos, de criar alguma organização. Vamos ter de voltar à Argentina por uma razão muito simples, para perceber que o que ali está é a luta entre um libertário e populistas socioeconómicos. Muito bem. Um libertário. Muito bem. Bom, chegamos ao final do programa de hoje. Quero agradecer a sua atenção, agradecer ao Luís, ao António e ao Filipe Pinto. E antes de ir embora, lembrar que o canal só é possível porque nós temos várias parcerias. Neste caso, estamos a falar da Prozis, da Blucrau e ainda ajuda a produção neste programa do Grupo Sem Disalidade. Fique bem, nós voltamos na próxima terça-feira, mas eu e você temos encontro marcado amanhã às 8 da manhã. Muito obrigado.